Já vimos nosso último tópico, então, aqui. Botei montando a função exponencial, né? Botei um exemplo aí pra gente. Uma colônia de bactérias tem inicialmente 1000 unidades, né? E triplica a cada hora. Qual a função que descreve essa situação? Claro, né? Imaginando uma função em que o x está em hora, o y em unidades, barará. Então, isso aqui é uma coisa muito legal da função exponencial. Então, o formato da função exponencial que descreve esse tipo de situação, né, onde nós temos uma quantidade inicial e essa quantidade inicial ela sempre é multiplicada por alguma coisa, duplicada ou reduzida a um terço, né, sempre multiplicando pelo mesmo valor. A forma dessa função exponencial é assim: f de x igual a quantidade inicial. Na verdade, a gente pode até mudar, tira f de x, né? Bota quantidade final, né? A quantidade final seria igual a quantidade inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, se você já estudou outras coisas da matemática, deve lembrar que isso aqui parece muito com a fórmula do montante dos juros composto. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Parece muito claro, porque a fórmula, essa igualdade aí do montante é uma aplicação de função exponencial. Então, vem daqui. Então, esse daqui é a nossa forma. Então, como é que a gente iria montar essa nossa função aqui? A nossa quantidade final de bactérias seria a nossa quantidade inicial, que é 1000, né? Ele disse que era 1000. E é aqui que vem o negócio, né? Ele falou que ela triplica a cada hora. Então, aqui tem uma análise bacana. Se uma coisa triplica, significa que ela aumentou em quantos por cento? Então, a resposta para isso ela é aumentou em 200%. Quando eu aumento algo em 200%, significa que isso triplicou. Multiplicar por 3 é o mesmo que aumentar em 200% o que eu tinha. Então, 200% é o mesmo que 2. Então, veja que a nossa taxa seria 2, elevado a t. Então, a nossa quantidade final seria 1000, que é a quantidade inicial, vezes 3, porque está triplicando, elevado a t. Então, note que esse t ele está em horas. Veja que cada vez que eu substituo esse t por uma unidade, eu vou pegar esse 1000 e vou triplicar. Então, daqui a 1 hora, quantas bactérias vão ter? Eu substituo esse t por 1. Aí vai ficar 1000 vezes 3, 3000, triplicou, E daqui a 2 horas, eu vou multiplicar esse t por 2. Aí veja que vai triplicar, aí vai dar 3000 e depois vai triplicar os 3000, Aí vai ficar 9000. Beleza? Então essa que é a ideia aí, de montar a função exponencial. A grande graça de montar essa função exponencial, a gente pega esse ponto de partida aqui, isso é como se fosse uma formulinha, uma colinha para a gente, uma cola para dar um rumo no caminho que a gente vai tomar. A grande graça aqui é quando esse expoente, essa variável, não está em uma coisa tão bonitinha assim a cada hora. Imagina se eu perguntasse, imagina se eu dissesse nessa mesma situação, então vamos pensar, essa mesma situação, só que ele diz assim, olha, triplica a cada 20 minutos. Então, como é que ia ficar a função se eu dissesse que triplica a cada 20 minutos? Porque veja que se você monta a função assim, a quantidade final é igual a 1000 vezes 3 elevado a t, significa que esse t ele não está em minutos. Esse t estaria em pedaços de 20 minutos, Porque quando eu substituo t igual a 1, iria triplicar os meus 1000 iniciais, Então, se fosse uma outra opção, Se fosse a cada 20 min, então se eu quero que a minha unidade esteja em minutos, eu tenho que pegar aquele meu expoente e dividir por 20. Tá ok? Então, agora sim, esse meu expoente estaria em minutos, porque eu tenho que substituir o t por 20 para que triplique. Ou seja, passaram-se 20 minutos. E se ele falasse assim, eu tenho aí uma colônia de bactérias que começa com 1000 bactérias e ela triplica a cada 4 horas. Então, como é que eu ia montar a minha função para que a resposta estivesse em horas? Você ia fazer a quantidade final
igual aos 1000, né? Vezes 3 elevado a t sobre 4. Aí essa unidade aqui estaria em horas. Então, sempre que ele diz a cada unidade, né, e fala uma unidade de tempo, se você quer que a sua variável esteja naquela unidade de tempo, você precisa dividir por aquilo que ele falou, né, aquele cada tantos, né. Então, se ele diz, triplica a cada semestre, então se eu quero que aquilo esteja em meses, eu vou ter que dividir por 6, né, para que a minha unidade fique em meses. Se eu pego e boto só t, somente elevado a t, sem nada do lado, significa que esse meu t, ele está nesse intervalo que ele deu, né? Se ele disse aqui nesse nosso último exemplo, né? Se fosse a cada 4 horas que triplica, se fosse a cada 4 horas, e eu botasse só t, significa que o meu t era pedaços de 4 horas. Então, se eu fizesse uma conta e descobrisse, por exemplo, que o meu t era igual a 2, então eu ia marcar o que nas alternativas? 2 horas? Não, eu ia marcar 8 horas, né? Se eu descobrisse o t igual a 2, se eu tivesse botado apenas t aqui em cima. Mas se eu tivesse montado a minha função e aqui em cima eu botei t sobre 4, e aí eu estou fazendo a conta e eu descubro t igual a 2, eu ia marcar 2 horas. Né? Então tem que ter cuidado aqui com esse expoente, que dependendo de como ele está, aquela unidade vai estar em hora, vai estar em minuto, né? Vai estar em meses. Então aqui exige um pouquinho de lógica da sua parte, né? Então, claro que a gente vai fazer umas questões aí nessa pegada, né? Na nossa listinha, na resolução. Mas então eu queria só te passar como é que era essa ideia de montar essa função, que você vai ter que fazer isso na lista. E essa daqui é uma das questões, o tipo de questão mais legal que nós temos em função exponencial, essa daqui, que é a grande candidata aí de aparecer em provas de vestibular. Então a gente finaliza aqui nossa última parte de teoria, né, dessa nossa estrada aqui do YouTube, que vai ficar disponível aí, né? E agora vamos para a resolução da nossa lista, né? Lembrando que as listas estão na descrição do vídeo e a gente vai fazer muita coisa bacana aí para poder finalizar essa ideia de função exponencial.